Você sabe quem foi Gandhi? Provavelmente você já escutou falar desse nome, Mahatma Gandhi. No vídeo de hoje eu vou te falar um pouquinho sobre essa personalidade em mais um vídeo da nossa série Vivência no do Norte, tá? Então, se você tiver interesse em saber um pouquinho sobre Gandhi e como foi essa vivência no do Norte na vida dele, assiste o vídeo até o final e vamos nessa! Se você caiu aqui de paraquedas, eu sou a Jen, eu estudo astrologia desde 2022 e me interesso bastante por assuntos de expansão da consciência e é isso que eu trago aqui para esse canal. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Gandhi. O Gandhi foi um advogado nacionalista anticolonialista, especialista em ética política indiana. Ele nasceu no dia 2 de outubro de 1869 em Porbandar, na Índia. E através da resistência não violenta, ele liderou uma campanha bem-sucedida para a independência da Índia do Reino Unido. Ele empregou pela primeira vez a desobediência não violenta como advogado expatriado na África do Sul, na luta da comunidade indiana pelos direitos civis. Depois, organizou o povo para protestar contra o imposto sobre a terra e a discriminação excessiva. Assumiu a liderança do Congresso Indiano em 1921 e liderou campanhas para várias causas sociais. Ele vivia modestamente numa comunidade autossuficiente, comia comida vegetariana simples, realizou longos jejuns como autopurificação e protesto político. Agora vamos entrar um pouquinho nas questões do mapa dele e depois, mais para o final desse vídeo, eu vou te falar algumas coisas sobre ele novamente. Então ele tem o Sol na casa 12, em Libra. O Sol representa a centelha divina, lembra? E a centelha divina sempre tem um propósito amoroso e criativo. Então veja como no caso do Gandhi, o alinhamento dele foi bem forte. O Sol em Libra na casa 12 é pacífico, mediador, diplomático, social, pensa no outro, é inteligente, não violento, aprecia o belo, é cooperativo, é justo. E as experiências da casa 12, elas têm relação com o isolamento, com a vida interior, com uma certa conexão espiritual, com a dissolução do ego em si, nesse caso, com instituições, e na minha opinião ela funciona como um grande motivador, que muitas vezes a pessoa nem tem ciência de que aquilo está realmente motivando as atitudes dela, mas do meu ponto de vista isso acontece. Vamos olhar aqui também que ele tem um ascendente que está em Libra. Ele vai ter as características solares dele bastante evidenciadas através das atitudes dele no mundo, através da imagem que as pessoas vão ter dele. Ele traz essa essência pacífica, até nas atitudes, na forma de agir, na forma de começar as coisas. O nó do sul dele está na casa 4, como vocês podem ver no destaque ali. Então, ele tem o nó do sul em Aquário. E as qualidades de Aquário, elas ficam facilitadas, por conta que o nó do sul representa as experiências do passado, aquelas experiências que a gente já tem um certo domínio. Por isso elas são mais fáceis de lidar. A gente tende a se sentir mais confortável lidando com essa energia. Então ele tem essas qualidades aquarianas facilitadas, como preocupação com o social, independência, uma mente aberta, humanitarismo, intelectualidade, lógica, inteligência, originalidade, igualitarismo e provavelmente tem muitas outras também. E a casa 4 traz as questões do lar, da família, das raízes, da pátria, da ancestralidade, dos imóveis. Então a gente sabe que ele tem um bom domínio dessas questões sociais. E ele tem Urano em Câncer na casa 9, junto ao meio do céu. Urano aqui é o regente do nó do sul dele e também é o regente da casa 5. A casa 5 ela tem muita importância na vida da pessoa porque é a casa da marca pessoal, é a casa da alegria, é a casa da felicidade, é a casa da diversão, entre outras coisas. Então a forma como ele vai marcar o mundo, o papel social dele, a forma como ele vai marcar, deixar a sua marca no mundo, o seu legado, tem muita relação com a casa 5 e logicamente com Urano em Câncer, tá?
Urano rege o nó do sul e a casa 5, então ele tem muita relação com a marca que ele vai deixar no mundo e traz um quê de revolução até mesmo para a sua pátria, suas raízes. Agora falando sobre o nó do norte, ele tem o nó do norte em Leão na casa 10, como você consegue observar aqui. Então as qualidades leoninas são aquelas que ele vai ter que trabalhar ao longo da vida, são aquelas que vão nortear as experiências de evolução que ele vai ter. Então, nobreza, honra, autenticidade, boa autoestima, liderança, idealismo, carisma, confiança, firmeza. Eu coloquei aqui teimosia também, mas teimosia, muitas vezes, dependendo da situação, ela pode até se transformar numa coisa boa. Quando você teima um pouquinho, dependendo da situação, isso aí é até bem positivo. Lembrando que o nó do norte, por ser um ponto de evolução da alma, ele sempre é interpretado pelas nuances mais positivas do signo onde ele está. E as experiências que serão vividas são justamente para desenvolver essas nuances positivas. E como esse nó do norte está na casa 10, o que ele fizer, essas experiências leoninas que ele vai viver, isso vai estar muito na cara das pessoas, isso vai estar público, tem a ver com a carreira que ele vai ter, vai estar relacionado com a fama que ele vai ter, com o papel social. O sol dele, na casa 12 em Libra, rege o nó do norte. Então quer dizer que os assuntos que ele traz aqui, as motivações inconscientes dele, vão estar muito relacionadas, muito expostas aqui nesse nó do norte dele, muito relacionadas com essa área onde tudo fica exposto. E também isso indica que, e você vai ver mais pra frente, que ele foi preso em várias ocasiões. Porque quem faz revolução, às vezes passa por isso. E a casa 12 ela tem a ver com a reclusão também. E isso vai ficar público, as pessoas vão saber, esse cara foi preso. É só um exemplo, tá? É uma visão. A casa 12 dele, a motivação inconsciente dele tem relação com a carreira dele, com aquilo que vai estar exposto perante a sociedade. Agora eu quero falar um pouquinho a questão da autenticidade aqui, tá? Para ele, a autenticidade era ser pacífico, cooperativo, apreciar o que era belo, ser justo. Isso é representado pelo Sol, lembra a centelha divina. A parte mais autêntica de você é representada pelo teu Sol. Ser independente, buscar o progresso não apenas para um, mas para todos, ser igualitário, humanitário, renovador, isso está na casa 5. É assim que ele quer marcar, assim que ele quer expressar a sua autenticidade. É nessa direção. Inspirar grupos com um ideal de liberdade, justiça, ser generoso, amoroso. Isso é Leão, que está aqui na casa 10 dele e que influencia aqui, ó, a casa 11, tá? Tá na cúspide da casa 11. Então, esse arquétipo leonino, ele também afeta as amizades dele, os grupos dele, as metas, os grupos com quem ele se relaciona, as metas e os objetivos que ele tem. Também afeta o retorno que ele tem, a recompensa que ele ganha com relação ao que ele faz aqui. Agora falando da necessidade, que é representada pela Lua, tá? Então a gente vai chegar aqui na Lua em Leão, que indica o quê? Que ele necessitava de reconhecimento por um ideal firme, pela sua generosidade, amorosidade, carisma. Ele tem Câncer no meio do céu, então indica que a fama dele viria através da sua sensibilidade, das suas raízes, do seu apoio, da sua nutrição, patriotismo. E Capricórnio na casa 4, que pode indicar que ele viveu uma infância dura dentro de uma tradição, num ambiente de autoridade, tendo que amadurecer muito cedo, talvez. E sobre o Urano em Câncer a gente já falou. Agora então eu quero falar um pouquinho sobre o Gandhi, alguns pontos a mais sobre a história dele. O seu pai era primeiro-ministro de um minúsculo principado, a mãe era uma devota Vaishnava, que é uma religiosa. Ele casou-se muito cedo, com 13 anos de idade, como ditava a cultura da sua época, num casamento arranjado. Desafiou os regulamentos da sua casta, que ele pertencia à casta comerciantes, para poder estudar direito na Inglaterra. Ele estudou direito em Londres. Foi ali que ele conheceu a cidadania e os direitos humanos, que no futuro o levaria para questões sociais e políticas. Antes de ele ir para a Inglaterra, ele prometeu para sua mãe que não ia comer carne nem ovos, que ele ia se abster de mulheres e vinhos, e por isso,
quando ele chegou lá em Londres e foi procurar um restaurante vegetariano, ele encontrou na filosofia de Henry Stephen Salt um bom argumento para o vegetarianismo e convenceu-se dessa prática, criando um clube vegetariano onde se encontravam teósofos e pessoas com interesses altruísticos. Bhagavad Gita, que é um épico hindu que relata a história de Krishna, e o Sermão da Montanha, que foi proferido por Jesus, está no Mateus capítulos 5 a 7, tornaram-se as suas bíblias e guias espirituais. E por conta da timidez, ele não teve êxito como advogado. Então ele acabou indo para a África do Sul por causa de um processo judicial. E aqui é um ponto interessante, porque o fato de ele ir faz com que ele entre em contato com uma nova realidade. Então, quando ele vai para a África do Sul, ele desperta a sua consciência social, porque lá nesse local tinha muita discriminação racial. Um de seus sonhos era ver hindus e muçulmanos convivendo em paz. Essa informação veio do livro Grandes Mestres da Humanidade. Ele acreditava que o amor de um único homem poderia aniquilar com toda a maldade do mundo. Iniciou um movimento ideológico, o Satyagraha, eu acho que é assim que se fala, que quer dizer força da verdade, baseado em causas supremas, divinas, superiores, que consistia em resistir à opressão de forma pacífica, demonstrando grande amor por todos os seres. A fonte, de novo, Grandes Mestres da Humanidade. Ele esteve preso por diversas vezes, porém o povo o nomeou como um líder político e religioso. Agora eu tenho algumas falas do Gandhi. Através das falas dele, você vai poder observar algumas nuances de Libra, da Lua. Você vai poder observar algumas nuances desses signos aí, de vários pontos talvez. Eu aprendi a descobrir o lado bom da natureza humana e a entrar nos corações dos homens. Eu percebi que a verdadeira função de um advogado era unir partes separadas. Esse eu acho importante porque ressalta bastante a natureza do signo de Libra, a essência dele no caso. Porque a função de Libra é justamente essa, é mediar, é fazer a diplomacia, é conversar, é resolver as coisas de forma pacífica, é fazer a união dos opostos. Diante de qualquer conflito, respire antes de reagir e tente negociar. Mesmo discordando, procure compreender a posição das outras pessoas. Libra de novo, né? Leve em conta o sofrimento alheio. Elimine os maus tratos, inclusive a autoagressão. Só quem se cuida e é generoso consigo, cuida bem do outro. Isso é o leão. Leão com Libra, vamos dizer assim, porque o leão ele quer cuidar de si, ele tem que aprender a ter o amor próprio, ele tem que aprender a ser verdadeiro consigo mesmo, a cuidar bem de si, para que ele possa ser generoso e através disso cuidar do outro também. O que eu quero alcançar, o objetivo dos meus esforços e anseios nos últimos 30 anos é a autorrealização, ver a Deus face a face e chegar à libertação. Essas falas que eu estou trazendo para você, com exceção da primeira fala que eu falei aí, a primeira fala foi do Wikipedia, essas demais falas são do livro Grandes Mestres, tá? Mais falas. Para ver o espírito da verdade universal e oniabrangente face a face, precisamos ser capazes de amar como a nós mesmos a menor das criaturas. O homem que tem essa aspiração não pode omitir-se de participar de todas as esferas da vida. É por isso que minha devoção à verdade me impeliu para o campo da política. E posso dizer, sem a menor hesitação, e todavia com toda humildade, que os que dizem que religião não tem nada a ver com política desconhecem o significado da religião. Você só pode dizer que ama realmente quando a felicidade da outra pessoa está acima da sua própria felicidade. Quando a vida dela significa mais para você do que a sua própria vida. Tudo mais apenas é negócio, um toma lá, dá cá. Então você pode perceber vários pontos aí sobre a vida do Gandhi. Eu espero muito que você tenha gostado desse conteúdo. Eu acabei trazendo mais assuntos aqui para você, né? Não foi apenas só o Nó do Norte, foi um pouquinho mais. Mas eu realmente espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal, de compartilhar este vídeo. E é claro que se você tiver interesse, você pode comprar os livrinhos aqui do canal. O link está na descrição.